Olá, muito bom dia. Tá começando aqui mais uma edição do Morning Show nesta quarta-feira, hoje dia 16 de maio de 2018. Eu sou o Vitor Brown, hoje aqui substituindo o Edgar Piccoli, que excepcionalmente não está aqui hoje. Vamos juntos até às 11h30 com o nosso querido Morning Show. E vamos então aos destaques de hoje, são vários assuntos. O primeiro deles, policiais de folga devem reagir a assaltos? Essa pergunta que apareceu na tela da Globo News durante a cobertura daquele caso da PM que matou um ladrão em frente à escola da filha está gerando uma polêmica das grandes. E ontem a apresentadora Leilani Nubar foi às redes sociais se defender de uma enxurrada de críticas. Ela foi nas redes ou foi no bar? Você vai responder pra gente, cara. Eu sou cedo. Desculpa, eu não me aguentei. E um discurso em Nova York, em um evento de gala na cidade que nunca dorme, Sérgio Moro explica por que aceitou receber o prêmio de personalidade do ano e diz que não há sinais de ruptura democrática no Brasil. Mas a esquerda o está criticando porque, na ocasião, ele posou para fotos ao lado de um tucano de alta plumagem. Não salvo, nosso convidado de hoje é um dos principais influenciadores digitais do país. Só no Twitter são quase 2 milhões de pessoas que o seguem. Maurício Cid dá o caminho das pedras pra gente ficar rico e se divertir ao mesmo tempo. Esses são alguns dos destaques do Morning Show que tá só começando. Então vamos saber qual a nossa hashtag de hoje. Paulinha, bom dia. Bom dia, Brown. Olha, tô animada aqui, tô dançando. Hoje tem influencer digital nesse programa. Teremos uma pessoa que vai nos dar o caminho das pedras, de como influenciar as pessoas na internet aqui nessa bancada. E tem muita gente que a gente segue, que os nossos ouvintes devem seguir e se aconselhar e acreditar, eu não sei. Por exemplo, Pablo Vittar. Por exemplo, um pensador. É verdade. Por exemplo, o seu próprio pai. Eu não sei, cada um, né, com o influencer que merece. Minha mãe falava pra tomar cuidado com as más influências, né? Então, Eu sou agora tem influenciado influência pelo até na Vitor Brown. internet. É uma boa influência, então. Então participem hoje desse programa com a hashtag SouInfluenciadoPor e dê o arroba aí de quem te influencia na internet. Bote aquele gif, aquele meme maravilhoso para que esse assunto entre para os mais comentados do Brasil, porque aí vale prêmio. E o seu comentário a respeito do programa também entra na transmissão da nossa live, então capricha no português aí. Hashtag SouInfluenciadoPor. E além do Twitter, outra forma de você interagir com a gente é pelo WhatsApp, prefixo 11 aqui de São Paulo, 931 17 1009. 11 931 17 1009. E nesta manhã a nossa pergunta é a seguinte: como vai o seu inglês? Tá tipo o do Ciro Gomes? Por que o Ciro Gomes? Dá uma olhada só nesse vídeo dele falando a língua de Shakespeare, que deu um duplo twist carpado dentro do caixão ao ouvir a fala do Cirão. Olha só. If I, his close friend, running for president, say today that if I will be the next president, I will be the indult. I could imagine that Lula could send me to puta que pariu. If I, his close friend. É isso. Ai, Jesus. De tudo isso a gente entendeu o final, foi maravilhoso. Exatamente, e tenho certeza que os gringos também, todo mundo entendeu. Lula would send me to... E daí ele disse pra onde? Pois é, e essa aulinha de Basic 2 aí do Ciro Gomes foi dada ontem num evento lá em Estocolmo e a gente quer saber como anda o seu inglês. Você interage, manda pra gente a sua mensagem em áudio, em vídeo, grava a sua mensagem em vídeo, pega o celular, é facinho, lá no WhatsApp tem a câmerazinha embaixo, você clica, posiciona e conversa aqui com a gente. Manda pra cá, o WhatsApp tá aberto, 11 31 17 1009, a gente espera você. E no mais, para ver o Morning Show, vai lá também no aplicativo da Jovem Pan e no site www.jovempan.fm.com.br. Também transmitimos o programa pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Tem conteúdo extra para você. E não deixe de acessar também o nosso perfil no Facebook. Te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Pan. Jovem Pan Morning Show. E a
A gente abre o noticiário de hoje falando da polêmica gerada por uma frase que foi exibida na tela da Globo News durante a cobertura daquele caso de Suzano, quando uma PM matou o ladrão em frente à escola da filha dela. Vini, conta essa história pra gente. A Leilani Nubar é que protagonizou essa polêmica, é isso? Leilani Neubart, Vitor Brown. Mas que cada um chama de um jeito. Tem gente que chama de Leilani Neubart, Leilani Nubar. Neubart, que é a pronúncia correta, mas isso é o que menos... Vocês não querem perguntar pro Ciro Gomes antes? Isso é o que menos importa. O fato é que a Leilani, vamos chamá-la assim a partir de agora... Eu costumo chamar de Leila. A mais fácil acabou desabafando aí nas redes sociais após algumas críticas que ela sofreu e a Globo News sofreu também pelo GC que foi apresentado na repercussão ainda dessa ação, né, da policial que acabou atirando ali naquele bandido. E tinha o seguinte GC, né, essa tarja que fica ali na tela, né, na legenda. E tinha assim, porque eu não sei se você sabe, Caio, mas quem não tá habituado com o jornalismo, a gente tem que explicar como é que é. Um jargão nosso. Então, elétrico hoje, então tava escrito o seguinte: policiais de folga devem reagir a assaltos? Essa foi a pergunta, esse foi o questionamento. E aí muita gente não gostou desse questionamento. Como assim? Né? Então quer dizer, por exemplo, que você tá num restaurante lá, alguém começa a passar mal, aí você pergunta de um médico, tem um médico aqui no local, o cara fala, olha, eu sou médico, mas eu tô de folga, eu não posso atender. Até porque não precisa ser questionado isso, porque isso tá previsto ali na legislação. Exatamente, o policial tem a obrigação de reagir mesmo quando de folga, reagir em uma situação de emergência. Não tem nem que ser colocado em dúvida essa questão, né? 24 horas por dia. Exatamente. Né, Vitor Brown? Não importa o dia, não importa a hora, não importa o local. Então, a policial agiu corretamente e esse questionamento foi bastante criticado aí nas redes sociais e também, inclusive, pela apresentadora, pela jornalista Raquel Sherazade, do SBT, que escreveu o seguinte no Instagram dela. Que questionamento estúpido. Por acaso o crime tira folga? Tem feriado para criminoso? Fim de semana é proibido assaltar? Bandido sai de férias? Então é claro que o policial fora do horário de trabalho não está dispensado de sua missão de proteger a sociedade e combater o crime. Essa foi uma das inúmeras críticas aí que foram feitas. E, obviamente, que quem recebe essas críticas é quem tá ali na tela, né? Que é a Leilani. A Leilani, que ela pode até não escrever esse GC, como diz ela, nós vamos ver daqui a pouco que ela nem sabia, né? Que o GC tava ali desta forma, mas ela é quem dá a cara, ela que tá apresentando ali o jornal. E aí, devido a essas críticas, ela foi também no Twitter dela e acabou desabafando, viu, Vitor Brown? No primeiro momento ela colocou o seguinte: um editor da sua equipe põe uma tarja com uma pergunta em cima do seu rosto e você nem sabe que isso está no ar. Você ouve os maiores impropérios e agressões durante mais de 24 horas. O que você faz? Isso sim é uma pergunta. Então esse foi o primeiro desabafo e jogando tudo nas costas. Eu não faço nada porque eu tô de folga. Pois é. Tudo nas costas do editor. E aí teve uma seguidora que colocou assim: então passa o Insta do editor. Nós queremos no Instagram dele, não. Meu Deus. Nós vamos... cara. Então vem aqui se você for... Exatamente. Aí ela falou assim: olha, eu não sou o dedo duro. E não vou... eu falei que era editor, mas eu não vou falar quem é. Não vou falar quem é. E não vou permitir... Deu tipo sanguíneo dele. E não vou permitir que vocês façam com ele o que fizeram comigo. E aí tem um outro seguidor que fala assim: olha, acho que as pessoas deveriam ver a reportagem para entender a legenda, toda essa hostilização por uma legenda. Gente, a legenda era uma pergunta, não era? Era um questionamento. Era um questionamento. Não era uma pergunta. Afirmação. Não era uma afirmação. Mas muito ruim. E aí foi mal formulada, né? E a Leilani responde o seguinte: as pessoas não querem ler, assistir nem entender nada. Querem apenas odiar, extravasar seu ódio, sua própria violência interna contra tudo que vem acontecendo nesse país. Nesse ponto aqui, ela até tem razão. Às vezes as pessoas tiram seus próprios julgamentos por uma frase, por algo retirado fora ali de um contexto geral. Ao mesmo tempo, o questionamento, a pergunta, ela soa de forma infeliz, né? Porque policiais de folga devem reagir a assaltos. Devem reagir a assaltos, que é uma coisa muito óbvia. Sim. Né? Poderia vir numa forma assim,
Quais são as orientações para os policiais que estão de folga? Não caberia nesse GC. Das atuações. Talvez não caberia nesse GC. Ou uma coisa um pouco mais genérica, e aí a reportagem... A policial matéria... acertou? Interrogação. Pronto. Enfim. Mas aí, obviamente, que gerou todas essas coisas. Quero saber da bancada aqui, o que vocês acham da pergunta, né? A Paulinha já deu ali uma posição. E também desse desabafo, da resposta aí da Leilani. Bom, a primeira coisa, o artigo 301 do Código do Processo Penal obriga o policial de folga a reagir mediante qualquer crime que se desenrole diante dos seus olhos. Obriga. Se ele não reage, ele estará prevaricando. Agora, mudando para o mais levinho, Vini. Vai lá. Eu passei o mesmo que a Leilani Noiba passou. E no caso vieram me pegar. Eu vou ser rápido. Eu tinha ficado infiltrado por 3 meses em 3 torcidas organizadas pelo jornal Folha de São Paulo no longínquo ano de 93. Publiquei aí uma página quádrupla no jornal de domingo. Ninguém veio querer me pegar por conta das acusações tantas e tamanhas que eu fiz. Quiseram me pegar por conta de uma legenda, que é equivalente ao gerador de caracteres. Brown, o que tinha naquela legenda? Você sabe, ouvinte, que o corintiano, para tirar a zica, ele aponta as 2 mãos para frente e treme os dedos. Isso. O editor viu a foto dos Gaviões da Fiel tirando zica. Sim. E escreveu na legenda assim, Caio. Policiais... diante de policiais, Gaviões da Fiel fazem a saudação a Hitler. Nossa. O quê? Saudação a Hitler com 2 mãos? Meu, os Gaviões foram no jornal me pegar, eu tive que me escafeder por conta Sendo que do você... editor da legenda. Mas assim como a Leilani, você não dedurou também, né? Eu jamais dedurarei, senão os Gaviões atrás do cara até hoje. Meu Deus do céu. Vai, Paulinha. Não, eu achei que assim, é uma pergunta. Eu não assisti a essa matéria completa e aí só aí Inclusive... que eu tiraria alguma... Eu acho que é um recurso que até é polêmico. Se você bater o olho nisso, vai falar, nossa, olha essa pergunta que tá aí, o que será que eles estão falando? Não sei se foi essa a intenção, despertar a curiosidade do espectador pra parar, pra ver o que ia ou não ser dito, porque é claro que o policial vai reagir quando estiver em folga. Todo mundo quer, inclusive, que reaja, que proteja, todo mundo quer. Então, eu acho que foi um recurso pra chamar atenção e acabou pegando mal, como muitas vezes acontece. Você quer chamar atenção com o título de uma matéria, de uma capa de revista, e muitas vezes pega mal. Sim. Sei lá, é o que eu acho. Essa tarja aí, esse GC, estabelece um pré-julgamento, na minha opinião. Não é porque há uma interrogação ali que se está abrindo a possibilidade para você ter... Obviamente, está se abrindo a possibilidade de você ter mais respostas, mas o que ela quer com essa frase é, na minha concepção, nas entrelinhas, é questionar a ação da policial. Entendeu? Então não eu é acho porque que é uma por pergunta essa leitura que as pessoas Exatamente. realmente se revoltaram. Com Vai dar a tua certeza. opinião também? Mas é que muita gente criticou mesmo, né, a ação da policial, né? Então acho que o objetivo era justamente abrir o debate, né? Daí eles quiseram levantar a questão, mas formularam mal a pergunta, né? Mas acho que manifestar opinião, chamar o pessoal para participar não é uma má ideia, não. Mas a forma como a pergunta foi colocada é que tá infeliz, totalmente infeliz. Fala, Caio. Pra mim, quem criticou a operação do policial, eu gostaria muito de saber quando o bicho pega, quando o circo pega fogo, pra quem que eles ligam, né? O cara fala, policial, a polícia é ruim. Pra quem que você liga quando o circo pega fogo? Você liga pro teu capanga? O negócio é o seguinte, eu acho também essa pergunta da Globo News bem besta. É óbvio que deve reagir, é teu instinto. Se você tá de folga, Brown, você vê um negócio acontecendo, você não vai sacar seu celular, você não vai ligar pra onde você trabalha. Claro. É óbvio, isso você gosta de fazer, o policial também tá no dia a dia dele e tal. Daí por diante. Agora, o que eu não tolero, o que eu não suporto é o mala da internet. Porque o que tem de mala vai ficar xingando a mulher, vai ficar xingando o editor. Cara, esses malas da internet que xingam a gente também, xingam todo mundo. Fábio Porchat esses dias veio aqui, falou que também é odiado e tal, pela internet, é amado e odiado. As pessoas não entendem
ou esses imbecis da internet não entendem, que é o seguinte, o duro que todo mundo dá, ninguém acorda de manhã e sai de casa falando assim, hoje eu vou errar feio, hoje eu vou errar pra caramba. Todo mundo sai de casa pra dar o melhor. E a Leilani também, o editor dela também, aqui também, todo mundo também. Passa o nome dele, então. Passa o nome do editor. E os caras... Não, mas aí foi um erro da Leilani também. Do quê? Ter colocado no primeiro momento a culpa no editor. Eu acho que ela não deveria nem ter falado isso. Tudo bem, mas ela não colocou a culpa no editor, ela só virou e falou, bicho, eu não sei o que colocaram lá, quem escreve não fui eu. Ela não quis virar e falar, olha, nem fui eu, olha, se entende com ele. Hoje estou... Não isso, ela só quis dizer o que estava acontecendo. É que as pessoas querem achar alguém. Esses dias um Meu cara pai. me escreveu, se eu pego esse Caio na Paulista, eu cubro de porrada Caio, de mão mas fechada. o comportamento do internauta não tá em discussão. Isso aqui é um fato pra gente. Não, É uma frase, tá em ela é discussão. passível de discussão. Tá em discussão. E ela tá sendo criticada também por Não. pessoas muito coerentes. Não são só essas pessoas da internet motivadas Que por pessoas ódio. coerentes que estão discutindo? Claro, a gente aqui tá discutindo a frase. Mas a gente eu no acho que a programa. gente só trouxe pra aqui pra bancada porque A gerou gente não tá polêmica na discutindo o internet. comportamento do internauta, não. A gente tá discutindo um fato relevante e concreto. Você ia discutir se na internet não tivesse dado repercussão? Se a Globo News acertou ou errou? Nem ia passar em branco. Não tá em discussão o comportamento do internauta, tá em discussão o GC, a tarja que a Globo News colocou, as críticas, obviamente, que a ela foram expressas, foram colocadas, mas há um fato concreto, estamos Então discutindo o GC. o meu ponto é discutir o GC. Tá certo ou não tá? Sei lá. Se eu não concordo, eu simplesmente mudo de canal. A polêmica inteira, que inclusive motivou a trazer pra essa bancada o julgamento, é o comportamento do internauta. Enfim, eu acho que o comportamento do internauta é impertinente. Você não gosta, muda de canal e ponto, acabou. Vai lá. Isso aí, vamos virar a página, Caio? Tem um outro assunto que tá repercutindo bastante, gerando polêmica. A prefeitura da pequena cidade gaúcha de Quaraí lançou uma campanha sobre controle de natalidade. Até aí, tudo bem. O ponto que deu pano pra manga foi a abordagem, né, Caio? Foi isso? Foi isso mesmo. A pequena Quaraí, que fica mais ou menos 600 quilômetros de Porto Alegre, virou e falou, rapaz, a gente tá preocupado aí com a natalidade. E se você for ver, a taxa de natalidade, meu caro Brau, nem é tão alta assim. Em 2016, foram registrados 268 nascimentos. É pouco. Depende, é proporcional também para a pequena cidade que tem pouco mais de 23 mil habitantes, 23.500 habitantes. E A aí, prefeitura achou que tava nascendo muita gente, então, é isso? 268, isso nós não podemos tolerar. Até o 267º eles aguentaram. Foi bem nos ordinais aí. Você viu? Até o 267º. Aí, quando nasceu o de número 268, eles falaram, não, agora a gente não aguenta mais. Brincadeira, não foi esse o ponto E aí veio uma da campanha. questão, mas veio uma campanha nos postos de saúde que o Murilão vai colocar pra gente aqui no vídeo. Eles lançaram uma campanha que já estava no site da internet já há algum tempo, mas agora, desde o ano passado, de novembro do ano passado, mas agora, nesse comecinho de 2018, os outros estados viram, começou a surgir uma polêmica na internet, que o Arcon acha que não, mas o comportamento da internet tem influência aí para que se repercuta. E as pessoas começaram a ficar meio bravas. Ô Murilão, você coloca pra mim que eu não lembro como é que é a frase, por favor, eu preciso dessa cola. É uma foto com um menininho olhando assim meio cabisbaixo, olha lá. E a frase, só tenha os filhos que puder criar. Não tem condições emocionais, pessoais e econômicas? Pense bem antes de ter filhos, então. Hashtag a escolha é sua. E aí ali embaixo o brasão da cidade, o logo da cidade. Nem um aliás. pouco delicada, né? A abordagem. Enfiando o dedo na cara Quaraí. da sociedade. Ação e decisão. Pois é. Essa prefeitura de Quaraí, da cidadezinha que tem essa campanha, tem ali nos postos de saúde alguns métodos contraceptivos. Para mulheres, o DIU, os preservativos, para os homens, os preservativos também. Inclusive, para os homens, se você consegue provar que você não tem condições financeiras, a prefeitura paga o procedimento de vasectomia para você não ter mais filhos. E, enfim, aí porque não tem muita saída do DIU, dos preservativos, nem dos pedidos de vasectomia, o secretário de saúde virou e falou, cara, isso aqui tá errado, velho. As pessoas não estão pegando o que a gente disponibiliza aqui, alguma coisa tá errada, vai nascer muita criança. E aí decidiram lançar essa campanha que chamou a atenção porque as pessoas, algumas delas, acharam muito indelicado essa pergunta. Não tem condições emocionais, pessoais e econômicas? Pense bem antes de ter um filho. Ficaram ofendidinhas e aí gerou essa polêmica e cá estamos nós aqui discutindo. É mimimi, Paulinho, ou a prefeitura acertou mesmo nessa Não, é uma campanha? preocupação válida, né? Agora,
essa reflexão aí é pessoal, né? O que é ter condições emocionais, pessoais e econômicas para se ter um filho? Completamente subjetivo, né? Cada um acha que tem, né? Condição emocional, às vezes você não tem e não tá sabendo. E outra, bem enfiar a cara nas pessoas e depois hashtag a escolha é sua. Você entendeu? Tipo, queridos, vamos lá, hein? Não tem condições emocionais, não tem condições pessoais, econômicas, mas hashtag a escolha é sua. Veja bem, sabe assim? Primeiro, filho é que nem pum, só atura os meus. Segundo, um homem muito começando com uma afirmativa que, sei lá. Seria melhor essa frase na campanha aí. Acho que essa teria muito mais efeito. Eu endosso essa campanha. Nós temos no mundo 7,6 bilhões de pessoas e 11% estão em estado de miséria absoluta. Agora, você vai achar que eu tô sendo muito duro, mas na vida tudo no começo é duro, depois fica mole, né? Mas eu vou ser duro. Eu passo aqui... Gente, mas é um pouco rir de piadas. Vai. Eu passo todo domingo, quando a Paulista tá fechada aqui, onde fica a Jovem Pan, tá fechada pela prefeitura para as famílias passearem. E exatamente, Brown, Paulinha, na São Carlos do Pinhal, eu encontro todo domingo algo como 10 crianças de 10 diferentes famílias pedindo comida e estão escondidos atrás de carros, deitados, alguns alcoolizados, os pais dessas crianças. Né? É um drama Você social, tem uma nova forma de escravidão, que são essas crianças escravizadas por pais inconsequentes. Por isso que eu acho o seguinte, não tem condição, eu endosso isso aí de cabo a rabo. Não tenha filhos, vai escravizar, vai colocar nesses 800 milhões de pessoas que passam fome no mundo, Deus me livre. Pois é, né? É um problema social, claro, mas o principal ponto são os casos de gravidez indesejada, né? Aqueles casos em que a família não pensa, não é a falta de planejamento familiar, né? É mais a falta de prevenção mesmo, né? E isso é que a rede pública de saúde deveria estimular, né? Uma campanha sobre a prevenção sexual, né? Sobre os métodos contraceptivos, né? E a campanha acaba não tocando em nada disso, é bem ríspida, né? Acaba passando por cima da questão principal. Mas vamos virar a página, o assunto agora é política. O juiz Sérgio Moro ontem participou em Nova York da cerimônia do Person of the Year, é o prêmio Pessoa do Ano. Ele foi congratulado e lá fez um discurso, disse inclusive que possivelmente não participaria, que é muito discreto, que ele não gosta desse tipo de cerimônia, mas que aceitou o convite, aceitou ser a Person of the Year, só para valorizar o trabalho de todos aqueles colegas dele que também estão envolvidos no combate à corrupção. Mas o que chamou a atenção mesmo, além da entrega do prêmio, foi uma foto tirada pelo juiz Sérgio Moro ao lado do ex-prefeito de São Paulo, João Dória. A gente está vendo aí, o juiz Sérgio Moro aparece do lado da esposa dele e Dória também do lado da sua consagrada, da ex-primeira-dama aqui de São Paulo, a Bia Dória. E isso, é claro, gerou muita polêmica, né? O prefeito João Dória logo depois já jogou as fotos nos perfis dele, no Facebook, em outras redes sociais também, ao lado do juiz Sérgio Moro, dizendo que esteve em Nova York, ao lado de uma pessoa que admira muito, e postou a foto dele com o juiz Sérgio Moro. Lembrando que essa não é a primeira vez que o juiz Sérgio Moro entra em uma polêmica por causa de uma foto com um tucano. Em 2016 também circulou bastante uma foto do juiz do lado de Aécio Neves, em uma outra premiação parecida, que era o Brasileiro do Ano. Ele estava no palco do lado do Aécio Neves, os dois cochichando ali, conversando bastante. Isso circulou, essa foto do Moro com o Aécio circulou bastante. Agora, essa do Moro com o ex-prefeito João Dória. Você vê algum problema nisso, Tonholi, ou não? Muita polêmica à toa. Não, o problema não é fazer a foto. Ó, essa aí, Tonholi, é a foto do juiz Sérgio Moro com o Aécio Neves, que foi em 2016. Os dois ali atrás, no fundo do palco, confabulando, dando risada. O problema, Brown, não é a foto, é o uso que se faz da foto. E o uso que se faz da foto sempre é feito extemporaneamente, ou seja, numa outra circunstância. Quando o Moro posou ao lado do Aécio, ele nem sonhava que estaria ali, estariam futuramente envolvidos o Alckmin, o Aécio
e o Temer, no caso, os dois, no caso JBS. Então, a foto é igual laranja, ela amadurece depois de colhida, ela amadurece depois de feita. Vou contar um caso pessoal que quando eu, há alguns anos eu tive um jantar com o juiz Sérgio Moro em Curitiba e foi feita uma foto desse jantar, eu do lado dele. Quando eu divulguei a tomografia da dona Marisa dizendo que ela ia morrer, o senador Lindbergh Farias fez um meme, colocou a minha pessoa do lado do Moro e falou assim: está aqui a turma, um jornalista que vaza tomografias e um juiz que vaza áudios. O que o Moro tinha a ver com a minha tomografia? A foto de 5 anos atrás. Então, volto a dizer, o problema não é a foto, é o uso que se faz da foto, porque foto pública é igual a laranja. Amadurece depois de colhida e ganha uma outra conotação ao longo dos anos e ao longo do desdobramento dos fatos. Boa, Tonholi. Fala, Caio. É o seguinte, pegando carona nesse diálogo, nesse discurso, aliás, do Tonholi, se sabe exatamente isso, que a foto ela pode ser usada no contexto que quiser, por quem bem quiser, quem tiver essa foto em poder. Eu, claro, admiro demais a conduta do juiz Sérgio Moro. Ah, mas ele não faz mais que obrigação. Faz sim, porque pra condenar bandidos como ele condena, tem que ter muita coragem. Não adianta só ter o salário, ser pago pra isso. O cara tem que ter muita coragem. Ele peitou e ainda continua peitando muita gente grande. Não tenho o que falar do Sérgio Moro. Porém, eu acho que ele dá umas escorregadas com certas fotos. Por exemplo, essa do Aécio. Ah, mas ele não sabia que lá na frente o Aécio ia se enrolar. Mas já era previsível, né? Até eu que sou bobinho, nasci ontem, já sabia. Imagine o juiz Sérgio Moro, que é quem é, né? Então eu acho que é sim passível de crítica essa postura do Moro. Embora ele seja um sujeito bastante admirável, ele está ajudando muito o Brasil chegar onde está chegando, ou caminhar para onde está caminhando. Enfim, eu só rapidamente dar um relato. Como repórter, como jornalista, a gente participa de muitos eventos. Por exemplo, alguém de Brasília vem aqui para São Paulo, Rodrigo Maia vem aqui para São Paulo, o Temer vem para São Paulo. Tem encontro, geralmente tem almoço, aí servem café para os jornalistas, café eu digo mesa com fruta, com pãozinho. Eu me recuso a tomar uma gota d'água em qualquer encontro que seja que envolva político, mas não tomo nada. Se alguém falar, olha, você comeu, você almoçou no encontro, que tire uma foto e mostre algum dia na vida. Eu não como nada, que é pra não me enrolar com nada. E o Brown sabe disso, a gente almoça junto todo dia, eu já falei isso mais de uma vez. Não me deixa fotografar ele. Não me Quando deixa ele ganha um croissant. Eu não deixo margem pra nada. Então o Moro também deveria ser um cara mais ainda preocupado com esse tipo de coisa do que eu virar e falar, meu, não vou tirar foto com esse sujeito que pode ser que dê alguma coisa, não vou... Eu acho, minha opinião. Não foi muito cuidadoso. O Moro não tá nem aí com ninguém. Mas não é assim, né, Tonholi? Claro que é. Primeiro, se eu sou honesto, qual o problema de eu posar ao lado de um político? Se eu sou idolatrado pelos meus feitos que são tornados públicos, qual o problema de eu ficar ao lado de uma pessoa que futuramente pode se envolver em algo? Eu acho que ele tá ali pela homenagem e não por quem tá do lado. Vale lembrar, sem dúvida. Vale lembrar que há 5 anos o Moro ganhou o título de personalidade do ano do jornal O Globo e ele foi na sede da TV Globo, Caio, recebeu o prêmio, saiu na manchete do jornal, no Jornal Nacional. A Lava Jato não estava tão avançada assim, mas naquela época o governo Dilma, olha aí, juiz da Lava Jato aliado com o imperialismo estadunidense da TV Globo. Ele foi e recebeu, não tá nem aí pra nada. Acho que a postura dele... Aliás, ele tem ido em todos os eventos, quando ele acha válido. Veio no evento da Jovem Pan aqui, foi no evento da Globo, Fórum Mitos foi e no Fatos evento do Dória. Então, foi no evento do Estadão. Ele está vendo a necessidade de dar a cara a tapa e se mostrar uma pessoa que não tá nem preocupada com as condenações que ele faz. Fechado. E a gente fecha esse primeiro bloco falando da vida, da obra e da morte de um dos criadores do jornalismo literário, o New Journalism. O escritor e jornalista Tom Wolfe deixou tanta coisa boa, né, Paulinha? Os Eleitos, A Fogueira das Vaidades. Foi uma perda importante, né? Isso, você falou de 2 das obras dele, talvez as mais populares, né? A Fogueira das Vaidades, que foi adaptada para o cinema
em 1990 pelo Brian De Palma, e que teve no elenco Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith. E depois o livro The Right Stuff, que foi também para os cinemas adaptado no filme Os Eleitos, onde o futuro começa em 1983. Esse filme vencedor de 4 Oscars, tinha no elenco Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid. Mas como você mesmo falou aí, Brown, o Tom Wolfe ficou muito conhecido por ser um expoente do New Journalism, né, ou jornalismo literário, assim como o Truman Capote. O que ele fez e o que eles fizeram, né? Trouxeram características da literatura, de romance, de crônica, para se contar um fato jornalístico. Então mudou-se um pouco a forma de como contar essas histórias, atraindo até um público diferente, né? O público que está acostumado, por exemplo, com ficção, com aquele tipo de vocabulário mais enriquecido, mais trabalhado, mas baseados em fatos reais e investigados, né? Amplamente investigados. Então, o trabalho jornalístico de campo misturado com a forma literária de se transcrever o que aconteceu. Hoje parece algo até comum, né? Mas na época foi uma inovação importante, né? Na década de 60, né, Tonholi? O Tonholi tá pensando aí. Pensou em alguma coisa, Tonholi? Pensei. Quer dizer? O Tom Wolfe era um cara, Paula, muito rico. O pai dele era um plantador milionário. Então ele não precisou, ele pôde fazer, ele optou por sair da universidade. Ele teve o direito de errar e escolher o caminho dele. O mais interessante, ele talvez funde o jornalismo literário quando no começo da década de 60, na revista Esquire de Nova York, ele vai cobrir um evento. Ele sempre tirava um sarro da sociedade americana, e ele vai cobrir um evento de carros customizados na Califórnia, e ele manda uma pré-pauta com uma série de considerações para o editor. O editor não responde, ele manda de novo aquilo e eles publicam as anotações dele como se fosse a reportagem. Foi aí que nasceu o New Journalism, em que os pensamentos laterais e as anotações fazem parte do relato. Esse livro que a gente está vendo aí, Fogueira das Vaidades, ele tira um sarro dos nova-iorquinos, sobretudo a partir do personagem, o Sherman McCoy, que é um operador da Bolsa de Valores. Mas o livro que eu mais gosto de toda a obra do Tom Wolfe, que obviamente eu devorei, é um livro que tem em português, se chama O Teste do Refresco do Ácido Elétrico. Ele pega umas malucas, umas hippies chamadas Mary Pranksters, que davam a volta nos Estados Unidos com o escritor Ken Kesey, distribuindo LSD para a população chapar o coco e protestar contra a guerra do Vietnã. E ele, Tom Wolfe, se infiltra nesse ônibus e dá a volta nos Estados Unidos para mostrar o boom de maluco que estava surgindo como reação à guerra do Vietnã. Se você puder, compre. Olha aí, O Teste do Refresco do Ácido Elétrico. Tá certo. E ele estava com 88 anos, estava hospitalizado, tinha tido uma infecção, então muito provavelmente morreu em decorrência disso no Hospital Manhattan de Nova York, deixando aí essa obra, a dica do Tonholi, tantos outros livros que foram adaptados para o cinema. É uma vasta trajetória, né, Tonholi? Muitos e muitos livros mesmo do Tom Wolfe para vocês. Agora, quem sabe ler, hein? Olha que boa ideia. Às vezes a gente reclama que não tem um livro bom, né, Tonholi? Tá esperando um lançamento? Tem outras coisas que já foram lançadas que podem ser interessantes também. O Teste do Refresco do Ácido Elétrico. Fechado, valeu, Tonholi. Agora 10h37, horário de Brasília. Bom, e chegou a hora da nossa entrevista do dia, e talvez sejam as más línguas, mas o fato é que dizem que o nosso convidado dessa manhã não se dá com a Anitta, que esteve por trás do sumiço do menino do Acre, que ele foi insensível quando criou um camarote para os atrasados do Enem, que fez o próprio pai trabalhar em condições análogas à escravidão e que na Irlanda, de onde ele voltou faz pouco tempo, secou as pentes dos pubs locais. Pints lá dos pubs. De cerveja o Caio entende. Só isso? É isso. Maurício Cid, a gente tá recebendo aqui hoje, o homem por trás do Não Salvo. Salve, Cid, beleza? Bom, só alegria.
Que história é essa de Irlanda? Você teve por lá, é? Cara, tive por lá agora, foi minha última viagem aí, fiquei uns 20 dias lá. Fui com meu pai, inclusive, que você falou que ele faz trabalho de escravo, né? Isso. Levei meu pai, tadinho aí. Levei ele. Lá é legalizado o trabalho escravo. Lá não, pode? lá tá normal, criança, então beleza. tá tranquilo. E aí levei meu pai lá e curtimos aí uns 20 dias de só alegria, só... Porque a gente ainda pegou o St. Patrick's Day, né, que é a melhor época da Irlanda. Pois é. Então foi... E quero aproveitar a sua presença aqui, Cid, pra você ver com a gente. O Murilo vai rodar de novo aí. A nossa pergunta do dia hoje é sobre um vídeo do Ciro Gomes, mandando muito bem no inglês. Você tá vindo da Irlanda lá, você vai conseguir avaliar a fluência do legal, Ciro. legal. O Murilo vai colocar de novo aí pra gente. Roda aí, Murilo. His close friend, running for presidency, say today that if I will be the next president, I will be the dude. I could imagine that Lula could send me to puta que pariu. Hoje estou eu, Faustão. Ele acertou algumas palavras ali. Exatamente. O Lula, o palavrão. Dá pra fazer um intercâmbio na Irlanda também, né? Faria bem. Na real, assim, pra fazer a maioria dos intercâmbios, você não precisa saber, já chegar sabendo falar inglês, né? Normalmente você, às vezes, vai pra estudar inglês, né? Então, de repente, o Ciro Gomes pode fazer já pra aprender durante a viagem. O Ciro tava em Estocolmo, na Suécia, de repente ele vai... A ideia dele é aprender um pouquinho. Mas, ô Cid, falando do Não Salvo, conta pra gente como é que começou essa história toda de sucesso, desde onde vocês partiram. De sucesso, vamos botar entre aspas aí, né? Não mais ou menos, né? Tô aqui. Então, já tive um grande sucesso, é verdade. Eu comecei aí com o site já tem muitos anos, aí, em 2010, 2009, e antes eu já tinha o famigerado Orkut, né? Onde eu consegui a proeza de ser expulso do Orkut, né? Pela Polícia Federal, então... Expulso do Orkut? Pela Faltou Polícia essa aqui, então, no Federal. currículo. Não, isso aí é normal, isso aí acontece. E aí eu criei o Não O que Salvo. você fez pra ser expulso do Orkut pela Polícia Federal? Eu tinha uma comunidade que foi considerada errada. Mas era uma piada, os caras não entenderam a piada, né? Qual era a O comunidade? nome da comunidade era A Noite é uma Criança e eu sou Michael Jackson. A Polícia Federal que poderia, muito distante, ter uma incitação à pedofilia, é isso? Não, acharam, não sei por que raios, mas enfim, Uma Orkut, suposição boba, né? Orkut é umas piadinhas lá e os caras levaram a sério, né? Tanta coisa, né? Pra realmente levar a sério, levar a sério a comunidade do Orkut. E aí criei o Não Salvo e tudo mais, e o Não Salvo se tornou aí o blog de humor mais acessado da América Latina. A gente chegou a 1 bilhão de visitas, né? E depois a gente criou um podcast, que é o Não Ovo, tem canal no YouTube, tem de tudo aí, só não tem outdoor, o resto tem tudo. Pois é, e vocês começaram lá atrás, então, aí, você tá me dizendo Pois na época do a Orkut. gente é das antigas da internet e ainda a gente consegue ainda ser relevante, pelo menos um pouco, até hoje. Então, é um dos poucos aí que não morre de 3 em 3 anos, mudam toda a galera da internet muda. Então, né? Por que dá tão errado, né? Por que tem tanta gente que dá com a cara no muro? Eu acho que é porque o cara, ele mais tenta seguir o que os outros querem assistir do que ele realmente faz o que ele quer fazer, né? Então, a onda agora é fazer banheira, então vamos fazer banheira. A onda agora é fazer não sei o quê. E o cara vai indo nas ondas, chega uma hora que acaba saturando. Mas não é a mesma galera que tá desde sempre? Por exemplo, o Whindersson, o Felipe Neto... PC Siqueira. Cara, existem algumas pessoas que estão há muitos anos aí, eu, PC, Cauê Moura, o Felipe Neto, Rafinha Bastos, né, que tá desde o começo aí, mas, cara, de 3 em 3 anos você vê cara subindo e cara sumindo. Ah, é? É uma coisa absurda, assim, de cara que você vê que fazia 1 milhão de views em 2 horas e hoje tá com 10 mil views em 2 horas. Como é que tá essa turma de hoje? O Felipe Neto, Cossielo... Tem alguns milionários, né? Tem alguns milionários aí, Felipe Neto é um deles, né? Um grande gênio da internet, né? Tá milionário aí. Por que um grande gênio da internet? Porque ele é. Eu senti um pouco de umas aspas. Imagina, eu sou muito fã, cara. Que é isso. Tô sentindo ainda. Você tá com um risinho de boca aqui, ó, canto de boca? Não, mas daí... Mas ele não falou uma vez que você era responsável até por uma geração que era a geração Não Salvo? Ele falou, por isso que eu gosto dele. Porque é uma geração que só gosta de besteira, é isso? Exatamente. Mas o seguidor dele gosta de coisas intelectuais. Aí que foi o bate-papo aí. Tô com ele? De leve. Mas eu gosto dele, acho. Você tá com quantos anos? Muitos. Você não quer falar? Você para as perguntas? Não, eu tô beirando aos 30 aí. Beirando ainda? Achei que você era mais velho que eu. Não. Mas essa discussão sobre o que é um conteúdo de qualidade na internet sempre aparece, né? Sim, no final das contas nenhum é, né?
Se for ver. Agora, ele deu uma declaração também agora recente, até que acabou viralizando bastante, de que os youtubers, né, essa nova mídia é perseguida pela mídia tradicional, que seriam as televisões, né? A mídia um pouco mais conservadora. Você acredita nisso? Que existe essa perseguição, cara, e essa intenção de acabar com a nova mídia? Primeiro que não tem como acabar, né? Parte 1. Segundo que não existe perseguição, na verdade, todas as mídias acabam tentando fazer de tudo, né? Vocês aqui estão fazendo rádio ao mesmo tempo, estão transmitindo ao vivo, tem câmera, tem um cara tirando uma foto minha aqui na minha frente e tal. Enfim, vocês conseguem fazer tudo ao mesmo tempo. O cara da internet também tenta fazer a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo que ele apresenta coisa no YouTube e tudo mais, também faz coisa pra televisão. Tem cara que aparece direto aí no Pânico lá, aparece em programa, aparece em rádio, aparece em um monte de coisa. Lança livro. Lança livro pra caramba, né? Faz peça de teatro, né? Então, no final das contas... Então é assim que dá pra ganhar dinheiro? Ou seja, é saindo da internet ou na internet dá pra ganhar dinheiro? Nos dois. Como que se monetiza isso? Não, se monetiza de todas as maneiras, né? Querendo alguém pagar, tá sempre tudo certo, né? Você já ficou rico, Cid? Não, eu tô milionário, eu diria. Tá milionário? Com a internet ou com tudo? Com tudo, né? Sou um grande sucesso aí, então tô milionário. E o que é... Desculpa, fala então. Não, vai. Qual o limite do humor que você, às vezes, se vê se autoimpondo? Tipo, não dá pra fazer mais isso. Cara, na real, eu acho que o limite do humor é você saber que realmente você tá ofendendo alguma coisa de fato ou não, né? Na internet, normalmente, a linha é um pouquinho diferente do resto das mídias, né? O pessoal pega um pouquinho mais pesado, né? Você consegue abrir um pouquinho mais. Lá no Não Salva a gente posta umas coisas bizarras, mas são coisas que realmente acontecem, né? Então a gente gosta de brincar com esse inusitado. Eu até vejo nem mais como um site de humor, mas como um site de coisas inusitadas, né? A gente publica umas coisas que você vai ver no final das contas, é uma parada absurda, né? O cara tá jogando videogame, a mãe entra lá no quarto dele, dá um tiro na perna dele pra ele parar de jogar videogame, né? Então tem umas coisas absurdas que acontecem. Até ia te perguntar isso, como que funciona, né? Pra vocês propagarem esse tipo de conteúdo, vocês recebem, vocês vão atrás, como que é esse funcionamento? E vocês produzem conteúdo também? Também, não, tem de tudo na real, né? A internet é muito vasta, a gente recebe muita coisa, chega muito e-mail, muita sugestão, uma coisa meio alucinante assim, e ao mesmo tempo a gente também encontra coisas que estão viralizando, né? Então descobre coisas que estão viralizando. Eu gosto dessa internet de coisas de terceiros, coisas inusitadas que acontecem e tudo mais, não necessariamente sou eu falando pra uma câmera, mas a gente também tem o canal no YouTube que fala um monte de coisa, a gente faz os posts aí com experiências dos leitores, com as nossas experiências. Tem um podcast aí também que a gente faz 5 podcasts por semana. Então é a coisa mais legal que você divulgou e viralizou? Cara, tem uma coisa clássica do Não Salva. Assim, de viralizar, existe muita coisa. Desde o Para Nossa Alegria, que saiu lá do Não Salva, até MC Bin Laden, MC Brinquedo, são coisas que saíram lá do blog, né? O forninho caindo na cabeça da Giovana, da menininha lá. Segura o forninho, Giovana. Tem milhões de coisas. Vocês que fazem as coisas viralizar? Eu brinco que a gente empurra do precipício. Você que viralizou o menino ali, se vai voar ou se vai cair. Se vai voar ou se vai cair, depende do cara também, né? Deixa eu te perguntar, e você falou que tá beirando os 30, só uma dúvida ali, de onde que é aquele passaporte lá que você mostrou ali? Espanhol. Espanhol? Você é espanhol? Meu pai é espanhol e aí ele me deu a cidadania aí, assim que eu nasci, já me deu... Mas a minha pergunta não era essa, a minha pergunta é a seguinte, você tá aí beirando os 30, claro que você já deve estar, ou se não chegou, você vai chegar, tô te avisando isso. Ih, cara, tem uma crise dos 30, você vai falar, cara, jogar a praga agora. O que eu tô fazendo na minha vida, pra onde vai, o que é a vida? Já passou por isso? Claro, já passei dos 30. Tô vendo seu sorriso. Então, e nos meus pés de galinha aqui também? Não, no seu sorriso de, meu Deus, já passei por isso, que tristeza. Aí minha pergunta é a seguinte, o que você vê de futuro pra quem tá na internet, assim como você? Você é um cara que, pelo que você tá falando, você faz sucesso pelos seus números, os números comprovam o seu sucesso do seu site e tal. É um sujeito que eu acredito que esteja fora da curva, porque tem milhões na internet, mas poucos, comparados aos milhões, fazem sucesso. Você está numa posição privilegiada. Mesmo assim, o que você projeta para o seu futuro? Quando você estiver com uns 40, o que você fala? Pô, vou estar
Cara, eu brinco muito que a internet é igual o jogador de futebol, né? Todo mundo sabe fazer, mas que dá certo, mesmo que acaba dando... É difícil. Certo de alguma maneira, é 2% ali, né? Um Neymar carreira curta barra... também, igual de jogador? Carreira curta também. Um Neymar barra Whindersson Nunes é 1 em 1 milhão, né? Não é toda hora que tem, né? Agora, assim, projetar coisas pra internet, eu tô na internet há 10 anos, então eu peguei esse comecinho, né? Abri umas portas aí pra uma galera aí também, assim como o Rafinha Basso, PC Siqueira, uma galera de internet. Então, cara, eu acho que não tem mais como eu fugir do meio da internet, né? Meu primeiro emprego, pra você ter ideia, foi no necrotério. Eu trabalhava no necrotério. O que você fazia? Eu fazia a etiqueta que ia no pé do morto. Mas chegava a etiquetar, de fato, ou não? Só fazia? Botar lá? Não, Deus me livre, não. Mas eu fazia etiqueta lá e passava no meio da galera tá dormindo ali, né? Então eu não trabalho tanto quanto esquisito. E aí eu falei, não dá pra trabalhar aqui, não tô conseguindo, né? Eu saí e fui pra uma revista pornô. Então, assim, eu já só trabalho eu já sou um para-raio de coisa maluca. Entendeu? Eu já sou um para-raio de coisa maluca. Essas coisas, velho. Ou seja, a internet salvou minha vida, né? Se a gente for ver aí. E eu acho que não tem mais como fugir. Não sei se fala errado, mas eu acho que o futuro ali de necrotério pra revista pornô, esse meio termo aí, não dá coisa boa não, né? E no começo, Cid, a gente tava falando de alguns causos seus aí, e um deles foi com a Anitta. Explica pra gente essa treta aí, o que aconteceu? Cara, é que a internet é maravilhosa, né? É um negócio alucinante, assim. A Anitta, ela fez um concurso onde as pessoas podiam votar numa hashtag qual seria o próximo estado que ela faria o show de abertura dela da turnê. Né? E ela teve essa ideia aí, só que ela não pensou que poderia realmente qualquer um votar, né? E aí tava ganhando Rio de Janeiro, que justamente é a cidade onde ela mora, né? Tava ganhando Rio de Janeiro. Eu falei, porra, é muito sem graça ganhar o Rio de Janeiro, sendo que ela mora no Rio de Janeiro. Então vamos aí promover uma campanha pra Anitta ir pro Acre, né? Um pouquinho mais longe, um pouquinho mais longe. Que é pra sair um pouco da curva, né? Aí você falou pra galera, vai lá e vota em Acre. Eu falei falando 2 horas pra terminar a votação. E o placar era Rio de Janeiro disparado. O Acre acabou ganhando. E deu Acre. Ela foi? Não, ela ficou putaça. Ela não foi? Não. Foi. Eita. Ela ficou brava. Eu achei... Poderia ter ido, né? Ela foi meses depois, ela foi, né? Durante a turnê ela foi, mas ela poderia ter ido. Porque eu sei que fizeram isso com o rapper Pitbull lá nos Estados Unidos. Fizeram exatamente a mesma brincadeira. Ele fez uma votação e mandaram o cara pro Alasca. Maravilhoso. E se bobear é pior do que eu acho. Mas ele foi? E ele foi. Fez show lá pra Urso, fez um clipe maravilhoso lá. Juro. Mas, Cid, por falar em Acre, e o menino do Acre? O menino do Acre, meu advogado não deixa falar. Mas... Sério? Nossa senhora. Mas... É sério isso? Não pode falar? Não posso falar. Eu acho chique as pessoas que falam assim, meu advogado. Eu não, meu... A defesa me instruiu a permanecer. Mas o que você plural, no plural. Meus advogados. Seus advogados. Muito Relembre. O que aconteceu? Mas conta o que tá aí, que a gente pode ver na internet. O caso do Acre é um garoto aí do Acre, né? Provando que realmente o Acre existe, né? E aí o garoto, ele sumiu. O Brown é do Acre, você tá ofendendo o nosso apresentador. Exatamente. Não tô ofendendo nem um pouco, pelo contrário. Estou enaltecendo. E aí, no final das contas, era um menino que os pais saíram pra viajar e ele sumiu. E deixou no quarto dele uma estátua no meio do quarto e um monte de código nas paredes, né? Com umas letras esquisitas, umas paradas esquisitas. E ficou a dúvida aí onde é que esse moleque tinha aparecido, né? Onde é que ele tinha pra onde ele foi? Né? E passaram-se meses e meses e não aparecia, não voltava. Né? E aí chegou um dia que ele voltou aí com um livro, né? Pra vender um livro aí. E acabou dando certo, virou best-seller, inclusive, o livro do Menino do Acre. Mas o mistério dele ter sumido e ter quadro de alienígena e ter um monte de letra esquisita lá no quarto dele foi, durante alguns meses, foi um negócio mas isso tudo... Onde que você entra na história? Onde que você entra na história? Isso a gente tem jornal. Não, porque a gente faz umas brincadeiras na internet há muitos anos que mexem com a massa, né? A gente fez em 2014, por exemplo, uma brincadeira dizendo que na Coreia do Norte estavam falando para a população
que a Coreia do Norte estava participando da Copa do Mundo e estava ganhando todo mundo. 7-0 nos Estados Unidos, 5-0 na China, 8-1 no Brasil e tudo mais. E foi noticiado em todos os jornais, New York Times, CBC, ABC. Mais conhecido como uma fake news que emplacou. Fake news não é, porque fake news tem uma trollagem. É mais uma brincadeira do que, de fato, uma maldade, Uma né? Uma intenção por trás, então não seria um fake news. Mas caiu, o mundo inteiro acabou caindo. Então a gente faz essas brincadeiras assim, né? Em 2010 a gente fez o Cala a Boca Galvão lá, fingindo pros gringos que Cala a Boca Galvão era uma campanha pra salvar os passarinhos. Né, os passarinhos Galvão. A Copa da África. Virou os Trend Topics mundial durante 14 dias seguidos. É recorde até hoje os Trend Topics mundial. A galera querendo salvar passarinho na gringa, né? Vamos salvar, Cala a Boca Galvão, Cala a Boca Galvão. Aí, na verdade, tava sacaneando o Galvão. Pânico a gente gosta de fazer essas brincadeiras com a galera aí, né? E aí, quando surgiu o Menino do Acre, todo mundo falou, não, é coisa do Cid. Não, isso aí é coisa do Não Salvo, é coisa do Não Salvo. Porém, como virou um caso de polícia, né? Eu quero deixar bem claro que não é coisa minha, porque é caso de polícia, então não tem nada a ver com isso. Você tem mais problema com petista ou com bolsonarista? Cara, com tudo na real, né? Porque a internet virou um Grenal, né? Então qualquer coisa que você falar, você parece que você tá de um lado, daí você falou uma vírgula diferente, você tá do outro. Cara, eu tiro sarro dos dois no final das contas, né? Porque eu não entendo fã de político. Não entendo fã de político. Né, velho? Cara que faz bolo de aniversário com a cara do Lula, com a cara do Bolsonaro, eu não consigo entender. Eu acho engraçado, então eu acabo tirando sarro dos dois e os dois ficam bravos, né? E a história né? Merece, né? O cara que é fã de político não merece, entendo. Velho. Fazer aniversário. Criança de 6 meses fazendo aniversário. Meu Deus do céu. Com a cara da Dilma, não entendo. E a história do camarote do Enem, Cid? Vocês fizeram um camarote pra quem chegou atrasado, é isso? A gente tem aí alguns anos aí uma tradição. Uma tradição, exatamente. Que é ir na porta do Enem e quando o cara se atrasa, a gente se dá um abraço, serve uma cerveja, a gente faz um bem, né? Tem um churrasquinho. Consola, né? Cara, youtuber acaba deve consolando, ter um tempo né? Pra fazer essas coisas. Mais do que isso pra pensar. Caio, você não acredita. A gente acaba consolando os caras que acabam chegando atrasados, a gente faz um bem pra população, é um trabalho social, né? Claro. É claro, a gente faz um trabalho social aí junto com a galera que se atrasa no Enem, né? Que é pra quê? Pra que cada vez que a gente tira sarro do cara que se atrasa no Enem, no ano seguinte, menos pessoas se atrasam. Claro. Não é verdade? Uma campanha de conscientização, né? Claro, porque o cara não quer aparecer sendo zoado na internet. Mas isso te dá alguma dor de cabeça? Uma vez um cara foi lá na frente pra querer me bater lá na porta da faculdade. Ele tinha chegado atrasado? Eu acho que ele ficou meio nervoso ali. Deixa eu nessa. Essa é demais. Olha que tuitaram. Cid do @nãosalvo poderia usar seu tempo e influência organizando sopão para os pobres, mas preferiu fazer isso. Aí a manchete do Estadão ali falando que o blogueiro faz camarote pra recepcionar os atrasados. É muito bom, né? Essas comparações que o cara faz com uma coisa... Vai pra África salvar as crianças. Pois e o cara faz uma comparação absurda, né? E aí eu lembro desse cara, eu respondi. Ele é professor, inclusive, esse cara. Eu respondi, ele falei, cara... Podia ser. Só podia ser, né? A gente falou, professores, né, Tonhão? Só podia ser. Falei, inclusive a gente já organizou um sopão, cara, mas você não tava lá, mas a gente organizou. Então. Normalmente o cara que fala essas coisas, ele não ajuda, né? Ele só fala, só joga, né? Ô Cid, eu vou pedir pra você continuar aqui com a gente tem que fazer uma parada rapidinha, mas daqui a pouco a gente retoma a nossa conversa. Ele tá com tempo, vai ficar aqui até 1 hora. Cara, eu faço o camarote do Enem, você acha que eu não tenho tempo? Então beleza. Agora 11h04, horário de Brasília. Morning Show. Com a gente. Jovem Pan. Morning Show. De volta aqui com o nosso Morning Show, hoje recebendo aqui nos estúdios o Maurício Cid do Não Salvo, né? Que está muito serelepe hoje. Exatamente. Serelepe, tô mesmo. Ô, Cid, eu soube que você vai participar de um evento esse final de semana, o primeiro Fórum Nacional de Intercâmbio, é isso? Pois é, cara, eu sou um cara meio apaixonado por viajar aí, eu sou aqueles defensores de viagem, né, que acho maneiro pra caramba. E vai ter agora dia 19 aí no Teatro Gazeta, né, o Fórum do Intercâmbio de Sucesso. Né, galera, inclusive, que quiser procurar aí, procura por Intercâmbio de Sucesso, que
é fácil de achar, tem no Google, você encontra, né? Mas às vezes é mais fácil do que você falar um endereço. Né? http://, né? É mais fácil o cara procurar, joga em qualquer lugar aí. Intercâmbio de Sucesso, dia 19 de maio no Teatro Gazeta. Vai estar eu, PC Siqueira, a Carla Fragoso, vai estar a Paty dos Reis, a Jusão. A gente vai falar experiências nossas durante viagens, Felipe Neto né? não vai estar, não. Acho que não. Talvez ele vá assistir. Manda uma mensagem pra ele aí. O Ciro Gomes também não, né? O Ciro Gomes, de repente, ele pode aprender inglês, é uma boa, cara. Pra ele fechar um pacote. Cara, lá, o intercâmbio é a melhor coisa pra aprender inglês, é o intercâmbio. Sério mesmo? Pô, você fica 6 meses no intercâmbio ou 6 meses numa escola, o aprendizado é outro completamente. Porque você vive a experiência, né? Você tá em outro país que aí pra se virar, você tem que falar, né? Você acaba tendo que... É forçado a falar, né? Pra poder comer uma pizza, comer alguma coisa, tomar um café, você tem que tentar falar alguma coisa. Às vezes o cara faz escola de inglês e tem vergonha de falar fora da escola, né? Tem vergonha de falar fora do colégio. Ali com a professora ele fala, né? Mas daí fora, na Já rua, tem ele gente não que tinha fala. que ter vergonha e não tem. O Ciro, por exemplo. O Ciro... Ele não tem vergonha nenhuma, ele fala. Ciro é Ele bom vai que- falando. Tem que se virar. Olha aí o vídeo do Ciro pra quem pegou agora. Se Cid. apertar o Daqui a volume, pouco. vai melhor. Vamos ouvir mais uma vez? Eu queria que o Cid falasse sobre os haters, meu, aqui. Esse pessoal legal que tá na internet só pra mandar mensagem de paz. Vocês só pra recebem muita juntar. mensagem... Ah, muita. É muito carinhoso. Sério mesmo? Eu já nem tô lendo mais, porque eu não tô sabendo trabalhar com tanto amor. Eu já tenho um filtro, acho que psicológico do negócio, igual o Faustão. Eu já tenho um filtro que já não me afeta. Tá vacinado, né? Tô bem vacinado já, cara. Eu já enchi o saco de tanta gente que eu acho que já me xingaram tudo que tinha que xingar. Você nunca chegou a ficar magoado ou E puto alguma bloco? O coisa? que vale bloco pra você, Cid? Bloco é quando é ataque pessoal, né? Ataque pessoal. O que Ou xingou minha mãe. categoriza- Xingar minha mãe Aí já era. Ah, rapaz. Ah, não, isso na daí minha é terra bom. dá até morte, rapaz. Não dá, né? Ah, não. Falou minha Aí mãe. rola bloco. Ah, lógico. Você sabe que a gente recebeu 2 especialistas em internet aqui no prazo de uma semana e ambos disseram que faz bem para a rede social você manter os haters porque eles fazem circular a informação. Você concorda com isso? Cara, aí? se você parar pra pensar, o hater é um cara que tá sempre te assistindo, né? Então ele tá sempre te dando visualização. Verdade. Né? Tem o lance também do fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Tem esse papo aí também. Se você for ver, o hater, ele tá... Às vezes o cara é mais fã do que o próprio fã, né? Porque ele fica ali alimentando, fica ali discordando de tudo que você fala. Então é um cara que tá sempre te acompanhando. Eu acho que Por é um isso que eu carinho, falo que né? a minha posição aqui nesse programa é estratégica. É pra manter sempre aqueles ouvintes Não, mas fiéis. vocês são muito bonzinhos aqui. Vocês Sim, não tem sim, hater, sim, não é possível. Você falou até, pô, você fez a piada com a Acre aí. Uma vez Foi. eu fiz piada com a Acre, os caras ficaram me xingando no Foi, YouTube. verdade. Eu acho meio difícil isso aí, porque os caras do Acre já estão cansados dessas piadas batidas. O cara já nem liga Mas mais. às vezes não é o cara nem que mora lá. Ah, é outro cara? É outro cara que acha que é ofensivo. Agora deixa eu te perguntar um negócio, No Cid. Tocantins, Você falou se daquela solidariza. história lá da Anitta, né? Que você acabou mobilizando uma galera lá pra ela fazer o show no Acre. E como que é a história, que eu acho que é até um pouco parecida, de quando você também mobilizou uma galera pra votar no Wendel Lira? Sim. Pra ganhar o Puskás, né? O jogador brasileiro que ganhou o Puskás em 2015. Era uma votação aberta. Votação aberta. E você teve uma boa participação nisso, né? É, De ter ganho. junto com o Desimpedidos, a gente fez uma campanha ali pro Wendel Lira, já que ele era o único brasileiro que tava no Prêmio Puskás, né? Concorrendo ao gol mais bonito da FIFA no ano. Tinha um Messi na parada, né? Messi, tinha uns caras, só cara gigantesco. E o Wendel Lira da 4ª divisão do futebol goiano, né? Então a chance do cara ganhar realmente era pequena. A gente fez uma campanha, foi a primeira vez na história que a FIFA abriu votação aberta pela internet. E no final das contas, na final, o Wendel Lira ganhou do Messi com 70 e cacetada por cento de votos. Em cima do Messi, né? O melhor jogador, um dos melhores da história. E aí o Wendel Lira subiu no palco, fez discurso. Aí a câmera mostra o Cristiano Ronaldo olhando o Wendel Lira, né? Com aquela cara, pô, é isso aí, cara. E ninguém fazia ideia que era o cara lá em cima. Verdade. E o Wendel Lira acabou ganhando, mostrando que a internet às vezes tem uma força... É um negócio assustador, né? Infelizmente, no ano seguinte, a FIFA fechou a votação pela internet. E o Wendel parou de jogar futebol. Você é Ele o O ganhou Wendel de se jogar aposentou. videogame. O Wendel se aposentou e foi virar videogame, cara. Videogame,
verdade. Tá vendo só? É muito maluquice. Ô, Cid, só pra fechar, deixa o caminho então pra gente. Como é que a gente encontra aí nas redes sociais? Onde é que o Não Salvo tá? Cara, eu tô em tudo, na real, né? Não Salvo é o blog, Não Salvo é quase todos os meus perfis aí no Twitter, Facebook, Instagram, é tudo Não Salvo, pode procurar. E se quem quiser também... tem o Não Ovo também, que é o nosso podcast, né? Eu gosto muito de falar. Então, tem o Não Ovo aí, que é o nosso podcast, pode procurar pelo Não Ovo. E dia 19, quem quiser lá estar pessoalmente, a gente falando aí sobre viagens, intercâmbio e tudo mais, procurar pelo Intercâmbio de Sucesso, dia 19, é aqui do lado, né? Teatro Gazeta, pertinho. Aqui na frente. É nóis. Maurício Cid do Não Salvo, valeu, Cid, um abraço. Tamo junto, valeu, obrigadão aí pela oportunidade. Queria dizer uma coisa pra finalizar. Eu adoro picles. Ah, é? Só tá certo. Não, fechou. Dado o recado. Valeu, Cid. Valeu. Paulinha, quantas anda a nossa hashtag Sou Influenciado por? A gente recebeu o Cid aqui do Não Salvo e tem muita gente sendo influenciada também, né? A gente tá entre os assuntos mais comentados deste país nessa manhã e por isso tá valendo prêmio hoje na hashtag Sou Influenciado por. O William Oliveira, sou influenciado por nada e nem ninguém. Tenho as minhas próprias convicções, tá? Deu um vrá nessa hashtag, decidido, vamos lá. hein? Tá muito decidido esse homem. Beto84, hashtag sou influenciado por as minhas contas que não param de chegar. Elas me influenciam a não deixar de trabalhar, por exemplo. Boa eu também influência. sou impactada por isso. Reconheço a Borba aqui, sou influenciada pela minha cama. Ela sempre me influencia a ficar mais 5 minutinhos. Quando vejo, já estou 30 minutos atrasado. Foi o que aconteceu com o Edgar hoje. Eu acredito muito nessa teoria. Tá aí, tá valendo o prêmio hoje na hashtag sou influenciado por, entre os assuntos mais comentados do Brasil. Boa, galera, valeu. E agora a nossa editoria internacional, uma notícia que caiu como uma bomba nesta terça-feira. A Coreia do Norte pode cancelar a cúpula com o presidente americano Donald Trump. Caio, o que aconteceu? Que reviravolta é essa? Pois é, várias reviravoltas nesse assunto envolvendo a Coreia do Norte, os Estados Unidos e também a Coreia do Sul. A gente viu ao longo de todo o ano, praticamente de 2017, um grande embate entre Estados Unidos, Coreia do Norte, um ameaçando ao outro. E agora no começo do ano, agora na verdade 30 dias atrás, um cessar-fogo entre o Trump e o Kim Jong-un, o líder norte-coreano. Eles se encontraram na fronteira? Não, o da Coreia do Sul, né? Donald Trump não, exato. O Moon Jae-in, presidente sul-coreano. Exatamente, se encontraram e também houve aí a participação do Donald Trump. Inclusive tem um encontro dos dois marcado para acontecer entre o Kim Jong-un e o Donald Trump. Só que acontece toda uma pressão para que a Coreia do Norte esqueça de vez os testes nucleares e se livre de todo o armazenamento nuclear que eles têm, radioativo que eles têm no país. E para que isso aconteça, o presidente norte-coreano, o ditador norte-coreano virou e falou, não, tudo bem, eu tô disposto. E aí foi quando aconteceu o encontro ali na zona desmilitarizada com o presidente da Coreia do Sul, enfim. Só que essas pressões ao longo desses últimos dias vêm se intensificando por parte dos Estados Unidos sobre a Coreia do Norte e não há uma contrapartida. Ou seja, a Coreia do Norte está falando, não, beleza, eu vou parar com os testes nucleares, eu vou provar e vou me livrar dos materiais radioativos que nós temos, nucleares que nós temos, de forma irreversível. Ok? Ok, beleza. Só que eu quero que os Estados Unidos também façam isso. Tirem todos os 28 mil homens que eles mantêm aqui na Coreia do Sul e que me prove também que não tem mais nenhuma chance de invadir a Coreia do Norte. E essa contrapartida não tá vindo. E aí, com isso, o presidente norte-coreano tá resolvendo agir. Hoje ia ter mais uma conversa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Hoje, quarta-feira, já foi cancelada, já não teve mais. E um representante da Coreia do Norte virou e falou, se essa pressão ficar só unilateral, ou seja, só cobrando o lado de cá, só a gente para não mais usar armas nucleares, a gente é capaz de, inclusive, cancelar aquela cúpula que vai fazer com os Estados Unidos. Jogou aí, pronto falei, hashtag pronto falei, vamos ver o que o presidente Donald Trump faz. Essa é realmente uma ação que o presidente Donald Trump não esperava. Ele meteu louco no ano passado, apesar de ficar ameaçando um ou outro, vamos voltar com as sanções comerciais em cima da Coreia do Norte. Ele bancou o presidente Donald Trump, sabia o que estava fazendo. Todo mundo falou, o Trump, você tá ficando louco? O cara lá é doido, você vai arrumar uma guerra e tal. E ele falou, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. E aí no começo do ano agora de 2018, a gente viu talvez um cessar-fogo, uma intenção de aproximação entre Coreia do Norte e Estados Unidos, mas agora com esse revés aí do Kim Jong-un, a gente vai esperar o próximo passo do Donald Trump, que
tem dito que sabe muito bem o que está fazendo, mas por essa eu acho que ninguém esperava. Vamos ver o que vai acontecer. Não está cancelado esse encontro, mas é uma ameaça e a gente sabe que o Kim Jong-un tem um parafuso a menos. E aí, Tonholi, quem que tá sendo mais intransigente nessa parada aí? Donald Trump, Kim Jong-un? Bom, o Trump sempre será intransigente por causa da estirpe que ele representa. Ele representa aquela estirpe WASP, que é White Anglo-Saxon and Protestant, brancos anglo-saxões e protestantes, que é a elite que nunca gostou dos imigrantes, sobretudo os imigrantes que construíram a América a partir dos anos 20. Italianos, irlandeses, judeus e negros. Aí o Trump cria uma ruptura nisso, porque com certeza ele é o primeiro presidente da elite branco, anglo-saxã e protestante que se dá muito bem com Israel. Você veja bem, é em nome de Israel que ele mandou bombardear a Síria, é em nome de Israel que ele acabou com o acordo nuclear com o Irã, que tinha sido fechado pelo Obama. E para lembrar que o homem à frente de Israel, o Bibi Netanyahu, ele é o melhor amigo do genro do Trump, que é o Jared Kushner. Inclusive, vários conselhos que o Trump tem sobre o Oriente Médio são dados pelo Bibi Netanyahu para o Jared Kushner, que é o genro do Trump. Agora, o Trump está contrariando, isso é engraçado, tudo que ele... Vocês lembram quando ele foi eleito, qual que era o dístico dele, né? Era America First, América em primeiro lugar. Não, ele está colocando em primeiro lugar, Brown, a pegada da elite branco, anglo-saxã e protestante, a qual ele pertence e que já dominou a Casa Branca em várias épocas do século XX. Então, o que ele está fazendo é de se esperar da elite que ele representa. Só fazendo um adendo, também rapidinho, o Kim Jong-un tem a razão dele também, porque é a mesma coisa que eu falar assim, vou te atacar, e você, Brown, falar, vou te atacar também. Aí a gente começa a chegar num acordo, porque você começa a meter embargo sobre a minha nação, tudo bem, aí você fala, ó, eu tiro tudo se você, Caio, acabar com todas as suas armas, joga todas as armas fora, e eu quero ver que você me prove que você jogou todas as suas armas fora. O Kim Jong-un tá falando, pô, você quer que eu... Beleza, só eu faço isso, você não faz nada, e quem me garante que você não vai invadir aqui? Só que, além disso, que o do Kim Jong-un tem a razão dele, porque só ele está sendo cobrado, na Líbia, em 2011, o Muammar Gaddafi tinha também testes nucleares, ele topou fazer um acordo de se livrar, de tirar todos os testes nucleares. Desnuclearização, né? Desnuclearização, e ele acabou por uma revelação popular sendo morto. Então, esse filme a gente já viu, certo, Tonholi? Do Muammar Gaddafi, em 2011. Então, o Kim Jong-un tem a razão dele. Enfim. Fechado. Agora o assunto é futebol, ou melhor, ou pior, né? Violência no futebol. Muitas vezes a gente tem a ideia de que na Europa, em qualquer ponto da Europa, a paz reina absoluta entre os torcedores, mas o que o Vini vai contar pra gente agora joga água nessa percepção. Os torcedores do Sporting de Portugal promoveram uma selvageria, hein, Vini, que pelo amor de Deus, né? Selvageria, não dá nem pra chamar de torcedor, né? Quem faz esse tipo de coisa, né, Brau? Na verdade, eles estão travestidos ali de torcedores do Sporting, até foram encapuzados aí ao treino do time português. Eram cerca ali de 50 marginais que invadiram aí o CT ali, o vestiário do esporte, e acabaram agredindo jogadores, alguns membros da comissão técnica, entre eles o próprio treinador, né, o Jorge Jesus, o holandês, o Bas Dost, que é inclusive artilheiro do time, faz muitos gols, saiu até uma foto dele, né, que ele foi aí um dos alvos aí dessas agressões, sofreu um ferimento na cabeça, algumas lesões também em outras partes do corpo. Olha só essa foto aí do Bas Dost, ferimento até profundo ali na testa, né? E você percebe que ele tá com alguma lágrima ali no olho também, porque foi realmente uma barbárie o que sofreu o Sport, que acabou sendo desclassificado aí de chances de desclassificar para a Liga dos Campeões, o que provocou a ira desses chamados torcedores.
Tem uma final agora da Copa lá de Portugal que o Sporting vai jogar, mas agora já não sabe como que vai ser isso, porque tem alguns jogadores já querendo, inclusive, a rescisão do contrato, porque isso já não vem de agora, vem de algum tempo. O presidente do time tá jogando contra o próprio time e contra o próprio treinador, tem dado declarações aí de insatisfação com relação aos resultados do time dentro de campo. Inclusive deu uma declaração extremamente infeliz ontem, depois de tudo que aconteceu, né? O Bruno Carvalho, o presidente, ele falou: foi chato, mas amanhã é um novo dia. E temos que perceber que o crime faz parte do dia a dia e tem de ser punido no local certo. Passou panos quentes. Quer dizer, passou panos quentes aí, uma declaração extremamente infeliz, tamanha a hostilidade que sofreu os jogadores e os funcionários aí do Sporting, Vitor Brown. Boa, Vini. Valeu. Triste o registro. Agora, 11 horas e 25 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. O acesso a crédito é uma questão bastante sensível para os pequenos negócios. Para falar sobre isso, temos aqui hoje com a gente Daniel Gomes, da Nexus, que vai explicar como que ele impacta essa área. A ideia da Nexus surgiu para resolver o problema de dificuldade de acesso ao crédito da pequena e média empresa. Então, a gente vê um mercado financeiro muito concentrado pelos grandes bancos, que acabam, muitas vezes, não atendendo o pequeno empresário. Foi o que a gente viu nessa última crise, por exemplo. Então, a gente criou uma plataforma que é 100% online. Então, quando a empresa precisa de um crédito, ela acessa o nosso site, ela faz uma solicitação online, faz o upload dos documentos. Então, não tem aquela questão de visitar uma agência, tomar um café com o gerente do banco, levar uma pilha de documentos. É um processo muito mais fácil. Em até 2 dias úteis, essa empresa ela tem a resposta se está aprovado ou não. E o que é interessante é que a gente está mudando o modelo de negócio, porque quem financia são muitas vezes os próprios clientes. Então a gente conecta as empresas que precisam do crédito com os investidores. Então se tem um investidor que quer investir porque é cliente, ou porque acredita naquela causa e quer apoiar, então isso é interessante porque a gente dá esse empoderamento para as pessoas, para a sociedade. E é isso, o empreendedorismo que transforma tanto o modelo de negócio de acesso ao crédito, quanto o acesso ao crédito em si. E aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital. De volta aqui com o nosso Morning Show e vamos ver o que vocês aprontaram, o que é que chegou no nosso WhatsApp 11 931 17 1009. O que tem aí, Pazinha? Vamos ver. Hi, Morning Show team. I'm Camila. I think my English is very good, actually. Congratulations. I teach English as a social project. I teach English for free here in my city. So I think it's okay. What do you think? Please, Tonholi, tell me. Fala aí, pessoal do Morning Show. Aqui é o Paulo de Ribeirão Preto. O meu inglês lá não é dos melhores, mas comparado ao Ciro Gomes eu tô muito bem. Mas eu acho o seguinte, se você não sabe inglês, não arrisca, né? Usa um tradutor, dá um jeito aí, mas não passa vergonha. Valeu, Morning Show. Bom dia, pessoal do Morning Show. Aqui é o Moisés Machado de São Mateus, São Paulo e... My English is more or less. Tá mais pra more do que pra less. Ou alguma coisa assim. Forte abraço pra todos aí, valeu e tchau, tchau. Thank you very much a todo mundo que mandou as mensagens aí. Capricharam, né? Melhores que o Ciro Gomes aí, no inglês pelo menos. Ninguém deu nenhuma escorregada. Temos vencedores, senhores? Aqui no Twitter, the winner is... Janaína Marson, vou falar com você, querida. And the award goes to... E aí, Vini? Aqui, Camila, vencedora. Camila? Ela ganhou. Beleza, então, ponto final nesse nosso Morning Show. Valeu, galera. Até amanhã, a gente volta. Valeu, até mais. Tamo junto. Morning Show.